recebi essa pergunta outro dia, que foi assim, ó, Patrícia, o que eu preciso para ser visto como executivo e não como executor? Ah, tem jeito sim. E lógico, é importante você ser visto como um potencial executivo independente de cargo. Isso tem a ver com como a liderança percebe você. E ser percebido como executor é absolutamente diferente de ser percebido como executiva, ainda mais se for percebido como um executivo, uma executiva imparável. Eu vou te falar como é que você faz isso, como sai dessa percepção de executor para executivo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Patrícia Gopian, eu ajudo pessoas comuns a serem promovidas no mundo corporativo. E eu tô aqui para te contar como a diretoria pensa e o que precisa na hora de promover alguém. E ser percebido como executor ou ser percebido como executivo, lógico que muda o jogo de carreira de qualquer profissional. Antes de eu te explicar como é que você faz essa mudança, é importante você entender por que você precisa sim passar essa leitura e ser percebido como. Por que eu tô falando da palavra percebido? No mundo corporativo, como é que funciona? As decisões, seja de promoção, de aumento salarial, ou até mesmo de um profissional que vai ficar ali estagnado, são decisões que são tomadas por pessoas. Quem decide o que é? É um executivo, uma executiva da companhia, ou o seu líder, ou o chefe do chefe, enfim, depende de como a sua empresa é estruturada nessa questão de decisão de aumento e promoção. Mas, via de regra, a liderança, não importa em que nível, se é um processo bem estruturado de uma empresa maior, onde os gerentes, ou diretores se reúnem para tomar as decisões de quem serão os profissionais que terão aumento ou promoção, ou numa empresa menor, onde talvez 2 ou 3 pessoas decidam, ou até mesmo numa empresa pequena, uma empresa que a gente fala que é empresa de dono, empresa familiar, não importa qual é a estrutura de empresa que você está. No final do dia, quem vai decidir se você vai ser um profissional que vai ter aumento ou promoção, ou seja, que vai ter uma ação de retenção, porque o que é isso? A gente dá aumento e promoção para aquele profissional que a gente não quer perder. Presta atenção e vai vendo como as coisas vão se encaixando. Então, o profissional que a gente faz retenção é aquele que a gente não quer perder. Mas como é esse crivo? Como é essa decisão? Essa decisão não é feita por máquina. Essa decisão não é feita por robô. Essa decisão é feita por pessoas. Então, são pessoas decidindo pessoas. Percebe? Por que isso é tão importante? Porque é justamente sobre a percepção que a liderança, e quando eu falo de liderança, eu quero aqui que você faça um exercício aqui. Eu não quero que você pense só no seu gestor direto, porque eu falo liderança, meu chefe. É mais do que isso. Eu quero que você pense na liderança ampliada. O que é liderança ampliada? É o seu gestor ou gestora, os pares do seu gestor ou gestora e a liderança acima. Ou seja, uma liderança ampliada. Quando você pensa nos líderes da companhia, é sobre isso que eu quero que você pense, porque isso muda muito o jogo de um profissional. E entender que você tem que ser percebido como um executivo, uma executiva, independente do seu cargo, pela liderança ampliada, e você já vai entender por quê. Mas qual que é o grande lance, qual que é a grande importância disso? Se pessoas estão decidindo, pessoas vão olhar para você, como para os outros profissionais, e vão decidir. Vão dizer assim, olha, a leitura que eu tenho desse profissional é de alguém muito bom na execução. Ou seja, está muito bem tecnicamente, está capacitado tecnicamente, entrega resultado, faz bem o seu trabalho, mas só. Ou seja, eu leio esse profissional, não eu, Patrícia, mas eu estou falando aqui como boné de diretora, eu leio esse profissional como um executor, como uma executora. E quando você tem na companhia a percepção de um profissional executor ou de uma profissional executora, significa que a sua carreira ficará sim estagnada. Por quê? Porque o melhor executor não será executivo. É duro ouvir isso, mas é verdade. Pode escrever aí no seu caderninho. O melhor executor não será executivo. Portanto, você precisa sim passar a leitura e a percepção de que é sim um potencial executiva. E vou te falar mais. Tem muito profissional que já tem uma cadeira executiva, que gerente acima já é um executivo, O gerente é o primeiro nível executivo. Tem muito profissional que tem no cargo executivo, mas que no dia a dia é um executor. Então é aquele profissional que de repente sobe para uma gerência, para um cargo de liderança, mas continua executando. Como é que você sabe se você é um executivo executor? É só prestar atenção se no seu dia a dia você, apesar de ter um time, apesar de estar numa posição onde a estratégia deveria já fazer parte do seu dia a dia, cuidar da sua carreira, do desenvolvimento das pessoas que estão com você, o que você faz no dia a dia?
põe a mão na execução, faz junto com o time. Na ideia equivocada, estou desenvolvendo meu time. Eu pergunto como? Não, eu vou lá e faço junto. Então você não está desenvolvendo, você está executando com o seu time. Então se você tem o seu dia a dia absolutamente tomado por tarefas de execução, se o seu time demanda você a todo instante, significa que você é sim um executivo executor, um líder executor. O líder executor, o executivo executor, na verdade é um profissional fadigado, estressado, cansado, porque tem dupla jornada de executor e de executivo. Não tá certo, não é assim. O jogo do mundo corporativo não é esse. E talvez você tenha uma ideia equivocada de que te cobram para ser um executor. Não, mas a minha liderança, a minha empresa me cobra para estar lá executando. A sua empresa, o seu líder quer resultado. Só que se eles não percebem em você a força de um executivo, de uma executiva, eles te jogam para executar. Diz, ó, eu não quero saber quem vai fazer, tem que fazer. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez no mundo corporativo que eu acho ótimo, né? Eu ouvi de um diretor. Ele dizia assim, eu não quero saber quem pintou a zebra. Eu quero a zebra listrada. Então é sobre isso. Ele não quer saber se você, apesar de ter um cargo executivo ou de executiva, vai descer na operação e vai executar. Seja lá qual for o seu ramo, o seu segmento de negócio, né? A gente fala operação, pode ser um chão de fábrica, mas pode não ser, não. Você pode ser uma operação onde a execução daquele trabalho, daquela tarefa, deveria ser de alguém do seu time. Então, se você faz isso, se isso está acontecendo no seu dia a dia, você que é líder e que talvez já tenha até um cargo de gerência mais sênior, se você está fadigado no seu dia a dia, se você não tem tempo de pensar em estratégia de desenvolvimento de pessoas, então sim, você está como executivo, executor. E é importante você ter essa consciência, porque isso é armadilha corporativa que ninguém te conta. Ninguém te conta, porque para a companhia o que interessa é o seguinte, tem que fazer. Eu não quero saber quem vai fazer. É o que é, faz parte do show. Mas sabe qual é o papel de um executivo? Anote isso aí. Enquanto o executor eterno, o melhor executor não será executivo, o executivo é o profissional que entrega resultado através de pessoas. Através de pessoas. Não é através das suas mãos, percebe? Essa é a diferença. Bom, muito bem. Esse aqui foi um parênteses, um bônus aí extra, só de te falar o que é de fato ser um executivo. Não é o tema central aqui desse vídeo, mas é importante você saber se você está num cargo gerencial acima. Então, como é que você faz para transformar a sua imagem de executor executivo? E mesmo estando no cargo de gerente, já estando num cargo executivo, você percebe? Por que a sua liderança está te jogando para essa execução? Porque a leitura sobre você é de que precisa te jogar na execução, porque assim a coisa vai funcionar. Ah não, Paty, eu ainda estou num cargo de não liderança, não gerencial, eu ainda não sou um executivo como cargo, eu não sou um líder, né? Seja um coordenador, não importa, eu ainda não tenho um time, eu sou um executor mesmo como função. Não importa qual é a sua função, o que interessa é a liderança ampliada, olhar para você e falar assim, peraí, esse profissional é diferente, pode entregar muito mais, vamos subir, porque a gente está subutilizando na execução. Então, ter a imagem de executor para executivo é fundamental em qualquer etapa da sua carreira. Ah, mas eu sou estagiário, para mim também? Com certeza. Ah, eu já estou num nível mais sênior, para mim também? Com certeza. Não tem a ver com cargo, tem a ver com atitude, tem a ver com mindset, tem a ver com habilidades não técnicas, mas habilidades comportamentais de um executivo, de uma executiva. E como é que você faz essa transformação agora que você já entendeu que é fundamental não ser visto como executora eterna, independente do seu cargo, porque senão você vai ficar aqui para sempre ou recebendo muita demanda de execução, mesmo tendo um cargo de liderança ou um cargo executivo. Mas antes de eu te falar como você faz essa mudança na sua imagem aos olhos da liderança ampliada da sua empresa, faz o seguinte, dá o like aqui nesse vídeo. Se você estiver comigo no YouTube e ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ser avisado sempre que um conteúdo de alto valor para você que quer fazer uma carreira no mundo corporativo chegue até você. Se você estiver me vendo no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube, segue lá a página e aproveita também para curtir esse vídeo. E ó, independente do canal onde você estiver, compartilha. Compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga e escreve aqui embaixo para mim o que você está achando desse vídeo. Mas compartilha, olha só, é importante, compartilha com profissionais que estão no mundo corporativo que precisam de conteúdo, tá certo? É para quem precisa. Se um conteúdo te ajuda, você compartilha para ajudar outras pessoas, isso é mindset executivo. Então escreve aqui embaixo para mim o que você está achando desse vídeo, se você tem uma situação como essa e quer fazer essa virada aí de imagem, e no final você me conta que sacada você teve, fechou? Vai escrevendo aqui embaixo para mim.
Muito bem, então Patrícia, como eu viro a minha imagem de executor para executivo, potencial executivo, né? Que a companhia olha e fala, essa pessoa tem que subir. A sua imagem tem a ver com os recados, as mensagens que você passa no dia a dia, nas menores às maiores interações. Tem a ver com isso, porque todo dia, todo momento, você está mandando recados para a liderança, para os seus pares, se você é um líder, para o seu time, o tempo inteiro, a forma como você fala, a forma como você age, a maneira que você reage ou não perante um momento de conflito ou um momento de decisão, tem a ver com as pessoas com as quais você se conecta, olha só, com quem você se conecta, também diz muito sobre quem você é dentro de uma organização, dentro do mercado, então tudo tem a ver com os recados que você dá. Mas como assim recados que eu dou, Patrícia, do que você está falando? O momento em que você está interagindo com alguém, ó, seja por e-mail, seja numa videoconferência, seja no presencial, não importa. Você está mandando recado sobre o que você acredita, sobre o seu mindset, qual é a sua mentalidade, sobre a sua forma de conduzir uma oportunidade, sobre a sua forma de conduzir um potencial problema. Então, se você é um profissional que sabe se colocar de maneira madura e executiva, ou se você é um executor, um exemplo simples, diante de uma situação, quando você vai falar, por exemplo, apresentar o seu trabalho, se você vai apresentar o seu trabalho falando como um executor ou como um executivo. Como assim? Um executor, ele fala da tarefa, ele fala do como, ele conta como foi feito aquilo, diz de onde veio aquela informação, de onde tirou aquela conclusão, ou seja, é rico em detalhes de execução. Só que os executivos não têm nenhum interesse nisso. Não tem interesse. Ai, que duro, Paty. É a verdade. Eu te falo a verdade para te ajudar. Como diretor, a gente não quer saber. Eu não quero saber se você virou a noite trabalhando. Eu não quero saber se alguém te ajudou ou não durante o processo. Eu quero saber o seguinte: diante da situação, qual é a recomendação, qual é o resultado que deve acontecer ou o que já aconteceu. É sobre resultado. É sobre solução. É sobre próximos passos, não é sobre o trabalho que deu, não é sobre o quanto você se dedicou, não é sobre quais caminhos você utilizou para chegar até ali, percebe? Então o executor, a fala de um executor está muito conectada à execução, à operação. Já o executivo está conectado a resultado. Isso é um exemplo. Um exemplo na forma que você entrega o seu trabalho, o seu resultado. Percebe? É no detalhe. E por que isso? Porque carreira é no detalhe. Anote isso aí. Carreira é no detalhe, carreira é estratégia. E o tempo todo você manda recados de quem você é. Fotos são tiradas. E essas fotos fazem um álbum, contam uma história sobre você. A liderança, às vezes, vê algo que você fez ou falou, a maneira como você reagiu com algum outro colaborador da empresa. Ou então, você age de uma maneira executiva, construtiva, sendo um profissional que é parte das soluções, por exemplo, numa interação com outra área, aquele outro profissional que pode ser o mesmo cargo que você, que interagiu com você, que, poxa vida, falou, caramba, que profissional diferenciado, quando ele entra na área dele, numa discussão, num comentário, ele vai falar seu nome. E assim o seu nome começa a andar numa companhia. Mas o importante é como o seu nome anda. O seu nome anda como um excelente executor, executora, ou como alguém diferenciado, que tem uma mentalidade diferente, que tem uma visão holística de negócio, que tem o comportamento de um executivo, independente do cargo, tendo ou não. Só que não é parecer, né? Que eu falo muito da percepção, e a pessoa, então eu tenho que fazer marketing pessoal. Não é marketing pessoal. Não é ser puxa-saco, não é carta marcada, não é ser amiguinho de chefe. Para com essas bobagens. Isso tudo é historinha que você inventa, que as pessoas à sua volta inventam para justificar a sua não promoção. Encara os fatos. Não é sobre isso. Uma carreira é sobre você mudar. Você tem que ser um profissional diferenciado. Você tem que ser, anote isso aí, o CEO da sua carreira. Enquanto você delegar para alguém, enquanto você permitir, né, criar essas historinhas, não adianta eu fazer, porque vai o puxa-saco, você não faz, você não age, você fica passivo se vitimizando. Isso é coisa de executor, não de executivo. Então, para você verdadeiramente ser visto e percebido pela alta liderança, pela liderança ampliada, não é um lance fake, é isso aqui, ó. Tá aqui na minha parede, não é à toa, é ser antes de ter. Você tem que ser um executivo, uma executiva, independente de cargo. E ser antes de ter, ó, anota, é pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho como um executivo, como uma executiva,
independente do seu cargo. E quando você aprende o mindset do executivo, quando você pensa como um, você fala como um. O seu dialeto muda. Você para de falar a língua dos executores e começa a falar o dialeto executivo. Isso te conecta com a liderança, te diferencia da massa. Você deixa de ser só mais um. Esse é o segredo de uma carreira de sucesso. Claro que isso não é tudo, mas é por aqui. Começa por aqui. É muito importante. Se você quer trocar sua imagem, muda. Aprende a ser antes de ter, porque é isso que vai te levar ao topo. Isso faz um profissional se tornar um executivo, uma executiva imparável. Sabe o que é um executivo, uma executiva imparável? É aquele profissional que mesmo promovido continua sendo um talento aos olhos da empresa. A gente olha e fala, promoveu, mas vai continuar crescendo. Então eu vou cuidar desse profissional, porque eu não quero perder. É o profissional desejado pela empresa e pelo mercado. E se é isso que você quer, o segredo é ser antes de ter, não parecer. E quando você é, você transmite. E aí as percepções, as fotos são tiradas de você, de um profissional que já é, antes mesmo de ter o cargo. E aí, ó, rapidinho é uma questão de tempo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. É importante para mim. Marca um amigo, uma amiga que também precisa desse conteúdo. E ó, escreve aqui embaixo o que você achou. Eu vou adorar te ouvir. E se você tem alguma dúvida, pergunta. Quem sabe eu faço um vídeo para você. Bora se tornar um executivo, uma executiva imparável.